Não são poucos os dispositivos da Constituição Federal de 1988 que asseguram o direito à educação. E o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco, recorreu à Justiça para a dedução da educação. Ou seja, o teto atual para a dedução do imposto de renda na educação hoje é de R$ 3.375 por ano. Ou seja, uma mensalidade de R$ 281,25. A respeito das despesas de educação e a inconstitucionalidade do limite à sua dedução, nós vamos conversar com o advogado tributarista Dr. Gabriel Prata. O que acontece na hora de fazer a dedução do imposto de renda com a pessoa que paga a escola particular, o Dr. Gabriel Prata? Acontece que o imposto sobre a renda, ele é um imposto que, como o próprio nome diz, ele deve incidir sempre sobre aquisições de riqueza, né? Então, como que funciona a sistemática de cobrança desse tributo? A cada ano, né, a cada exercício fiscal, se verifica o que se somou ao patrimônio do contribuinte a fim de se tributar efetivamente aquilo que venha a ser considerado como uma riqueza nova. Nesse sentido, existem despesas que são dedutíveis, são gastos que se direcionam aí ao custeio de coisas essenciais à vida do contribuinte, né? Então, despesas com saúde e aí também entram despesas com educação, que é efetivamente o tema desse nosso artigo, dessa discussão que tem se colocado aí. Acontece que hoje, né, existe um limite na legislação federal de R$ 3.375 por ano. Então, não se pode deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda valores superiores a esse montante. E isso, obviamente, implica num aumento da base de cálculo do tributo, num aumento, portanto, do valor a se recolher a título de imposto sobre a renda. Daí o grande prejuízo põe ao contribuinte, uma vez que o contribuinte, enquanto cidadão, ele fica privado, isso não é segredo para ninguém, muito pelo contrário, é muito público e notório. O Estado, esse talvez seja o grande problema do nosso Estado brasileiro, não é só o tamanho da carga tributária, mas a ausência de contraprestação pelo montante que se recolhe a título de tributo. Então, o cidadão, além de ter que recolher uma alta carga tributária, ele acaba se vendo obrigado a arcar com despesas que deveriam ser custeadas pelo próprio Estado, como educação, saúde. Então, essa é a grande injustiça que se verifica nesse limite que se põe a despesas com educação. É óbvio que R$ 3.375 por ano, ou o que equivaleria a R$ 281,25 mensais, são valores muito pouco significativos, uma vez que se sabe dos altos valores, altas mensalidades que são cobradas pelas instituições de ensino. Porque não paga um mês de uma faculdade de medicina, por exemplo, né? Então, o que o senhor quer dizer, com este limite aqui por ano de R$ 3.375 para deduzir no imposto de renda, o governo deveria oferecer faculdade gratuita para todo mundo? Ou ele oferece a faculdade gratuita, o que a gente sabe que é praticamente impossível, ele permite a dedução integral dos gastos com educação. Então, o exemplo que o senhor trouxe é muito interessante. Suponhamos uma faculdade de medicina que custe R$ 5.000 por mês. Isso equivale a um investimento no final do ano, ou a cada ano, de R$ 60.000. O Estado não oferece faculdade a todo mundo e aquele que se vai valer do ensino privado tem que desembolsar R$ 60.000 por ano com educação, mas só pode deduzir R$ 3.375. Isso implica numa tributação dessa diferença que não é justa, que essa é uma despesa necessária ao custeio da educação do aluno contribuinte. E é preciso ressaltar também que a nossa Constituição Federal de 88, ela em diversas passagens garante o direito à educação como um direito essencial do ser humano, do cidadão. Além dessa grave injustiça que é notória e até intuitiva, esse dispositivo da lei federal que limita a dedução com gastos de educação fere dispositivos constitucionais. Daí a sua inconstitucionalidade, daí porque o Poder Judiciário tem afastado esse limite e espera-se que o Supremo, que é quem decide em última instância questões de constitucionalidade de leis, venha a seguir esse mesmo entendimento. Ou
que haja uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC no Congresso Nacional, para poder alterar esse valor? Na verdade, a Constituição já garante. A Constituição não trata diretamente, Arthur, das questões direcionadas à base de cálculo de tributo. Quem faz isso é a legislação infraconstitucional, a lei federal, a legislação federal. O que se pede, o que se espera, não é nem talvez a alteração da Constituição, porque ela já é muito assertiva na medida em que garante o direito à educação. O que se espera é que a legislação federal mesmo seja alterada para se pôr fim a esse limite. Agora, se não houver uma alteração pelo próprio Congresso, existe hoje uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, espera-se que essa ação venha a ser julgada procedente e aí dessa forma o próprio Supremo Tribunal Federal afastará esses limites impostos na legislação. O Supremo vai retirar essa norma, vai retirar esse limite, permitindo, portanto, aos cidadãos que façam deduções da base de cálculo do imposto de renda dos valores totais dispendidos a título de educação. Porque antes desse caso chegar ao Supremo, como estava sendo o entendimento da Justiça Federal? Hoje nós temos decisões favoráveis da Justiça Federal. Existe até uma ação muito emblemática. Paradoxalmente, Arthur, essa ação foi proposta pelo Sindifisco, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Então veja que o próprio Sindicato dos Auditores da Receita, que é o órgão que faz a arrecadação, fiscalização, né, do Imposto sobre a Renda, recorreu no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e obteve uma liminar para permitir aos seus mais de 2.500 sindicalizados a dedução das despesas com educação. Então veja que os próprios servidores da Receita não concordam com essa legislação. Eles que são incumbidos, né, de fiscalizar, de verificar se efetivamente os limites estão aí dentro dos parâmetros legais. Par disso, também há decisões em primeira instância, então espera-se que essa tendência verificada em primeira e segunda instância venha a se confirmar no Supremo Tribunal Federal. É o que nós, enquanto cidadãos, esperamos, né? Aguardamos do nosso poder judiciário na sua instância última. Estamos conversando com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Gabriel Prata, ele que fala a respeito das despesas com a educação e a inconstitucionalidade do limite à sua dedução no imposto de renda. O Dr. Gabriel Prata, então, há uma insatisfação geral para quem paga a escola particular. Sem dúvida. Como eu disse a você, embora nós tenhamos escolas públicas, sabemos que muitas delas, primeiro, não há vagas suficientes, né? Muitas delas não oferecem um ensino de qualidade. Então, o cidadão se vê obrigado a recorrer ao setor privado e deveria se permitir a ele, então, que deduzisse do seu imposto de renda a pagar os gastos com essas despesas de educação. É o mínimo que se espera em termos de justiça, em termos de equidade, e é o mínimo que se espera porque, efetivamente, permitir essa dedução nada mais é do que aplicar a Constituição Federal. Esse é um direito constitucional consagrado na Constituição de 88 que não pode ser limitado de maneira nenhuma. Mas o problema é que o leão, a mordida dele é bem forte, né? E grande. Muito grande. E tende a cada vez ser maior, né, Arthur? A gente sabe que a abocanhada do fisco só tende a crescer, há uma voracidade arrecadatória, voracidade essa que está ligada ao aumento dos gastos públicos. Tem-se que buscar aquele que está insatisfeito, aquele que se sente prejudicado, tem que buscar o Poder Judiciário, porque esse é um movimento que vai ajudar, vejo isso como um movimento de cidadania, que vai ajudar a combater esses desmandos da nossa legislação, né, e do próprio fisco. Porque a educação e estudo não se trata de artigo de luxo, né? É uma necessidade para a formação do cidadão, para contribuir com a nação, o crescimento, desenvolvimento, lógico, pessoal e também com o país. Fala-se tanto em educação, né, como um investimento essencial do Estado e necessário ao desenvolvimento do país, e o que se vê é, além de o Estado não prover a educação necessária, não oferecer qualitativa ou quantitativamente, né, a educação que se espera, ainda veda, ainda impõe óbices à educação na medida em que limita o gasto, a despesa com a educação, no momento de se fazer a dedução do imposto de renda a pagar.
Resta aguardar agora a decisão da Suprema Corte. Resta aguardar a decisão, mas é importante, Arthur, de qualquer maneira, que os cidadãos que se sintam prejudicados já busquem o Poder Judiciário, já busquem desde já, porque enquanto se aguarde essa decisão do Supremo Tribunal Federal, deve demorar. A gente sabe que o Supremo hoje, boa parte da sua pauta está ocupada com questões tributárias, e essa é uma ação relativamente nova, então deve haver uma demora até o seu julgamento. É importante que aqueles que se sintam prejudicados, que já busquem o Judiciário, no sentido de conseguir decisões liminares, para que já possam permitir, enquanto não vem uma decisão definitiva, já consigam fazer a dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda com as despesas destinadas à educação. Dr. Gabriel Prata, quem recorrer à Justiça nesse caso que já é explicado pelo senhor, como que fica a declaração do imposto de renda dele? Fica certinha, legal ou fica pendente? Ela vai ficar pendente quando não houver uma decisão definitiva. O fato é que hoje o sistema da Receita não permite efetivamente, é tudo eletrônico, a gente sabe disso, a declaração feita eletronicamente não permite que se faça uma dedução maior do que essa. Então, conseguida uma decisão liminar, a Receita vai ter que ou permitir a entrega manual da declaração ou dispor de um outro mecanismo para que aquele que esteja beneficiado por uma decisão judicial possa fazer a dedução integral das despesas com educação da base de cálculo do IR. Quem entrar na Justiça e conforme for a decisão, o governo terá que ressarci-lo, como é? Espera-se que já se faça na declaração a dedução desse montante integral gastos com as despesas. Nesse sentido, não haveria recolhimento do imposto sobre essa diferença. Então, não estamos falando aqui de uma devolução. Agora, para aqueles montantes que já foram pagos relativos a exercícios anteriores, aqui eu estou falando dos últimos 5 anos, né, existe um Instituto da Prescrição que veda se buscar mais do que 5 anos a título de restituição. Aqueles que tiveram gastos, né, nos últimos 5 anos podem pedir nessa ação, nessa mesma ação judicial, também a devolução desses valores. Né? É uma ação que se chama ação de repetição de indébito. Então ele vai buscar restituir valores que foram recolhidos indevidamente porque não se fez a dedução em momentos nos 5 últimos anos. Nós conversamos com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Gabriel Prata, ele que falou a respeito das despesas com a educação e a inconstitucionalidade do limite da sua dedução, que hoje tem um teto de R$ 3.375 por ano, ou seja, apenas R$ 281,25 mensais. Dr. Gabriel Prata, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Arthur. Um abraço.